Boa tarde a você que acompanha a TV Câmara São Paulo. Nós estamos ao vivo e começando o clipe eletrônico. Você pode nos mandar a sua dúvida, a sua pergunta. O assunto hoje é de grande interesse social, tendo em vista principalmente a questão de que tem muita gente endividada. Saque do FGTS, o saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse é o tema do clipe eletrônico de hoje. A gente tem o prazer de receber o doutor em Economia e professor do Centro Universitário da FEI, o professor Paulo Bahia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer estar aqui novamente, Wagner. Prazer tê-lo conosco. Também a Mayara Rodrigues Mariano, que é uma advogada especializada em direito previdenciário. Primeira vez aqui na TV Câmara, é um prazer tê-la conosco. Prazer também. Obrigado, Mayara. Obrigado pela atenção. Fabiano Zavanella, advogado especializado na área de direito do trabalho. Ele é professor da Unimep, lá em Piracicaba, e também das faculdades Cantareiras, além de ser mestre em direito do trabalho. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Wagner. Boa tarde. Prazer aqui estar com vocês, essa mesa tão qualificada, e vamos aos debates. Vamos aos debates. O presidente Michel Temer, numa tentativa do governo de incrementar a economia, ou de estimular a retomada da economia, pelo menos, anunciou que 30 bilhões de reais que estão parados podem entrar em circulação com o saque de contas inativas do FGTS. Por si só, essa é uma medida boa, ruim, prós, contras? Que reflexões podemos fazer sobre ela? Inicialmente, é sempre bom ter em mente que toda medida tem os seus prós e tem os seus contras, né? Inicialmente, podemos analisar assim, de uma forma geral que tem os seus prós, né, em decorrência do beneficiário poder fazer esse saque de contas inativas, né? E, logicamente, existe aí, economicamente falando, alguns contras também, que esse, né, é o tema do nosso debate. Aproveitando o gancho da fala da Mayara, é evidente que a medida provisória que trata da liberação dos recursos depositados nas contas do Fundo de Garantia faz parte de um pacote maior que o governo federal tem soltado aos ventos, que se relaciona à chamada reforma trabalhista. Então, é um primeiro passo para, de alguma maneira, demonstrar alguma boa intenção. Se você olhar para a exposição de motivos dessa medida provisória, vai dizer ali que é fundamental um aquecimento da economia. A gente está falando na liberação aí de algo na casa de 30 bilhões, né, que podem favorecer 10 milhões e 200 mil empregados que têm essas contas chamadas inativas. O curioso é que, segundo os dados e a própria fala do presidente quando tratou da divulgação da medida em 23 de dezembro do ano passado, 86% das contas tem o saldo de, no máximo, um salário mínimo. Então, é algo bastante pulverizado e, sem dúvida, traz uma injeção aí de valores significativos para, de alguma maneira, tentar reaquecer esse mercado, né? Acho que é uma iniciativa que tem que ser sopesada, como a Mayara bem apontou. Nós temos 2 pontos aí que ela trata, não só da liberação dos recursos do Fundo de Garantia, mas também da alteração da forma de correção desses recursos, né, desses saldos, que hoje traz aí 3% ao ano mais a TR, quer dizer, é muito deficitário se a gente comparar com qualquer outra aplicação financeira de mercado. Então, a medida também tem ali, na alteração que ela faz do artigo 13 da Lei 8.036 de 90, que é a Lei do Fundo de Garantia, ela muda essa lógica de correção, aplicando um chamado dividendos de todo o investimento gerado por esses fundos, e aí proporcionalmente aos cotistas. Em quem tem mais, receberá mais, e na média dará esse 5,5 mais a TR. Então, quem optar pelo levantamento dessas contas, desse saldo dessas contas inativas, consequentemente abre mão dessa correção. E aí tem que, caso a caso, enxergar qual que é a necessidade e qual que é o ganho que se traz a partir disso. Professor, a sua opinião genericamente, sobre o assunto. A gente tem como recorte, por exemplo, só para citar, a rentabilidade do FGTS hoje é horrível em comparação a outros investimentos, diz o economista Simão Silber, professor da FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Mesmo com a mudança de remuneração, ele disse numa entrevista ao G1,
do FGTS, anunciada pelo governo na semana passada, vale a pena, segundo a análise dele, pegar o dinheiro e colocar em outras aplicações. Não, sem dúvida que vale a pena. Eu acho essa medida uma medida num sentido positivo, né? Medida ainda cautelosa, tímida, o governo tem que fazer, mesmo que ele vá numa direção correta, ele precisa ir numa velocidade adequada, né? Eu estou estressado, quero ir para a praia, vou fazer uma viagem de carro, mas se eu for muito rápido posso não chegar, né? Então tem uma velocidade. Então, a medida é numa direção correta. O ideal mesmo seria o fundo de garantia nem existir, porque ele é pago pelo empregador, mas não recebido pelo empregado. Então, veja, é bom ter salários altos. Salários altos têm um pró e um contra. Quando os salários são altos, as pessoas ganham bastante, mas os produtos vão ficar caros, porque os salários são o custo de fazer qualquer serviço, qualquer bem, qualquer produto é produzido por trabalhadores, o custo é pagar aqueles trabalhadores. Então, salários altos, preços altos, mas as pessoas têm renda alta. Se os salários são baixos, é ruim ganhar pouco, mas, por outro lado, os preços podem ser baixos. Agora, quando existe uma cunha fiscal ou dessas contribuições parafiscais muito grandes, ou seja, o empregador paga um tanto e o trabalhador recebe bem menos. Aí você tem o pior dos dois mundos, porque aí os custos são altos, os preços são altos e a renda é baixa. O ideal seria que isso, o máximo do possível, coincidisse, porque aí você tem pelo menos um dos lados, né? Então, aquilo que a gente tem se batido muito nessa ideia, aquilo que o empregador paga deve ser o mais próximo possível daquilo que o empregado recebe. Porque aí, se o empregador, olhando do ponto de vista do empregado, bom, se ele, os preços correspondem ao valor do trabalho dele. E do ponto de vista do empregador, se ele paga caro, mas por outro lado ele tem renda na sociedade, as pessoas vão demandar o produto. É claro que não dá para coincidir exatamente, porque você tem um problema de previdência, acidente de trabalho, então é preciso haver algum tipo de seguro, mas isso deveria ser o valor mínimo para conceder o seguro-desemprego e o seguro previdenciário e o seguro contra doenças, que são os riscos que um trabalhador corre, certo? Ficar doente, se acidentar, etc. Ou, quando se aposenta, não vai poder... Então, professor, isso que o senhor falou, só para jogar aqui, Fabiano, para vocês comentarem, é interessante com a ressalva de que isso esbarra em duas outras questões. Pelo menos na questão da reforma tributária, que traz esse impacto elevado nos custos de contratação, e também na reforma trabalhista, uma vez que a relação de contratado e contratante, ela é uma relação que por si só estaria no bojo de um processo a ser revisto. Fabiano, o que você ia dizer? Não, só lembrar um pouco, o Fundo de Garantia, pensado lá em 1966, depois alterado pela Lei de 90, ele é a grande flexibilização que nós já tivemos no direito do trabalho, historicamente, porque ele vem para substituir o que nós tínhamos anteriormente, que era a chamada estabilidade decenal, que vigorou até a Constituição de 88. Então, ele era, por primeiro, um regime optativo e depois se tornou obrigatório. O resultado do Fundo de Garantia, em que pese o recolhimento por parte da empresa, né, o descontado do empregado, o 8% em cima do salário recebido, essa receita, em algum momento, retorna ao empregado, é aproveitada ao empregado. Não imediatamente, não integra a renda, como o professor bem disse, de imediato, mas a concepção do Fundo de Garantia na sua estruturação, qual foi? A criação de uma reserva financeira para que esse empregado lá na frente pudesse encarar os efeitos... O próprio nome remete a isso. Exatamente. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para que ele pudesse encarar os efeitos de uma rescisão, ou seja, do desemprego, e de outro lado, fundamentalmente fomentar políticas públicas ligadas, por primeiro, a financiamento habitacional. Maiara. Só importante esclarecer, né, no dia a dia, assim, até para o espectador ele poder entender melhor, há uma confusão muito grande no que seria o saque de contas inativas do FGTS em relação ao saque normal que o trabalhador faz em determinadas situações. Então, o que seriam as contas inativas, né, do FGTS? Toda vez que o trabalhador ele se vincula num regime seletista ao novo trabalho, ele tem vinculado uma conta de FGTS.
né, quando ele é demitido ou quando ele pede demissão e ele tem um novo vínculo trabalhista, ele vai ter uma nova conta de FGTS. Então, a conta anterior é inativa. Só salientando, a regra, né, para saque da conta de FGTS inativa, ela vai para aqueles que pediram demissão ou que foram demitidos até dia 31 de dezembro de 2015. Então, essa é a regra. Só para não fazer confusão, porque muitas pessoas têm confundido em que hipóteses elas podem fazer o saque do FGTS. A grande mudança aí da medida é exatamente na previsão do artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que lá dizia, no inciso 8º, que as contas inativas, ele tão somente poderia sacar os valores após 3 anos de não... Sem atividade, sem movimentação. Então, a medida altera e tira esse chamado pedágio para que todas aquelas contas inativas, de quem pediu dispensa ou foi dispensado por justa causa, possa fazer os saques. Independente se ele trabalha ou não, porque cada conta é vinculada exatamente a um contrato de trabalho, né? Então, ele mudou de emprego, uma nova conta é aberta. Agora, o mais importante disso que a Mayara nos falou, para passar para o senhor, professor, é o seguinte: via de regra, a conta inativa se estabelece principalmente pelo pedido de demissão. Sim. E não pela dispensa sem justa causa. Exatamente. Porque na dispensa sem justa causa, o trabalhador recebe o fundo de garantia mais 40% que lhe são devidos. Em contrapartida, no processo em que ele pede demissão, ele não só não recebe a multa de 40%, como fica com o fundo retido em função desse pedido. Professor? Então, por isso que eu disse que a medida vai numa direção correta, mas eu acho tímida. O ideal, para onde nós temos que caminhar mesmo para modernizar a nossa legislação, é extinguir o fundo de garantia. Você discorda? Acabar. Totalmente. Porque isso não existe em país algum do mundo. Isso é uma invenção nossa. Isso como... Mas professor, pera lá. Como o professor mergulhar. Fabiano falou O senhor deu essa ideia quando o senhor veio aqui. Eu sei quando a gente discutiu economia, no outro programa que o senhor participou aqui conosco, o senhor trouxe essa ideia. O fundo de garantia, talvez ele não sirva para alguém como o senhor, como eu, como a Mayara, como o Fabiano, como boa parte das pessoas que estão aqui, mas e para aquele agricultor muito pobre do interior do Nordeste, ou para aquele profissional desassistido que ficaria à margem do mercado já com 70, 75 anos, como é que esse cara vai se custear na vida? Bom, se perguntarmos a essa pessoa o que ela prefere, se ela prefere receber os 8% no salário, ou se ela prefere que continue sendo feita compulsoriamente essa poupança para ele, rendendo 3% ao ano, eu aposto aqui que a imensa maioria dirá, não, prefiro receber já em dinheiro. Ah, mas a pessoa está sendo imprevidente, ela não está olhando para o futuro, e se amanhã ela ficar desempregada? Bom, aí entra a ideia, o paternalismo estatal, né? Então, como nós achamos que a pessoa é incompetente para cuidar da sua própria vida, para fazer sua própria poupança e para gerir suas próprias finanças, nós obrigamos essa pessoa a poupar 8% dos seus rendimentos, tá certo? Enquanto esses rendimentos são poupados, isso pode durar muitos anos. Eu tive uma conta de fundo de garantia que se acumulou por 24 anos, rendendo os tais 3% ao ano, sendo que eu tenho um doutorado em economia, poderia aplicar muito melhor. Mas qualquer um pode aplicar melhor, porque qualquer caderneta de poupança rende mais, então não precisa ser um doutorado. Esse agricultor também pode, se ele aplicar os 8% por conta dele. Então, a ideia de que as pessoas são imprevidentes e que o governo tem que ser um pai que cuide delas, e para isso sequestra parte da renda delas, aplica mal aplicado e depois empresta esse dinheiro para usos que depois já aparecerão nos jornais, até nas páginas policiais, né? Dinheiro usado, desviado, usado em corrupção, mal utilizado. Então isso é um verdadeiro desaforo com o trabalhador, que perde esses 8%, e com o empresário, que tem que pagar, sendo que o seu trabalhador não recebe. Então, ele tem um trabalhador insatisfeito, dizendo, estou ganhando pouco, e um empresário dizendo, estou pagando muito. Então, professor, esse é o pior dos mas mundos. o senhor é doutor em economia. Se as pessoas tivessem uma noção de gerenciamento de orçamento que fosse tão precisa quanto aquela que o senhor tem por força do seu estudo, da sua capacitação, o país não teria 65% de inadimplentes. E outra, Wagner, aproveitando o gancho e interrompendo o professor, o equívoco é
olhar para os direitos trabalhistas como o grande vilão de toda essa história, né? É evidente que se precisa discutir, que a tecnologia chegou, que as relações mudaram, que tem muita coisa que a CLT de 43 não acompanhou, em partes, porque ela sofreu uma série de reformas e de alterações ao longo de todo esse tempo. Então, nós temos legislação aí para motoristas, para motoboy, para uma série de atividades que ao longo do tempo surgiram. E o que o Wagner parece sustenta é que a grande camada do proletário, ou das pessoas que trabalham formalmente, né, é composta por uma massa que não tem essa capacidade de percepção ou tampouco pode abrir mão de certas proteções, que eu não enxergo o Estado, no ponto de vista do direito do trabalho, como paternalista, e falo com tranquilidade porque advogo para empresas, né? Mas vejo com alguma ressalva essa defesa do professor no sentido do liberalismo absoluto. Eu acho que a sociedade precisa de maturidade, ela precisa de cuidados. Se há desvio, se há distorção, se há mau uso do dinheiro público, isso é crime, isso é responsabilidade fiscal, isso caminha para outro lugar. Não dá para eu desconstruir ou desconsiderar um instituto que tem uma lógica e uma destinação, inclusive para finalidades que são garantias fundamentais da Constituição, que é a habitação, é saneamento básico, é a infraestrutura, tão somente por conta de má gestão. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para esse cenário. Maiara, sua opinião sobre esse assunto? Eu entendo que o FGTS, né, ele traz uma proteção aos mais fragilizados, né? Inclusive, que o saque do FGTS ele pode ser feito em situações específicas, situações em que o trabalhador ele se encontra em extrema fragilidade, em casos de neoplasia, como câncer, AIDS. Então, são situações em que o FGTS ele visa a segurança do trabalhador, né? Aquele que quer adquirir o primeiro imóvel. Então, são situações que protegem, né, o trabalhador. E eu sou extremamente a favor. Do FGTS? Sim. Tá. Professor, vamos lá. Não, eu só acho assim, né? As pessoas podem gerir mal os seus recursos, então vamos deixar o Estado tomar esse lugar e gerir o recurso pelas pessoas. O Estado é um excelente gestor de recursos. Nós temos um país quebrado, nós temos estados quebrados, nós temos o Rio de Janeiro na situação que está, Maracanã destruído. Né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Nós temos a situação dos presídios no país. Nós temos aqui na cidade de São Paulo, temos epidemias que voltaram, chikungunya, dengue. A Aedes aegypti foi erradicado febre amarela. No século passado, há mais de 100 anos, por um sanitarista que erradicou e voltou 100 anos depois. Então, esse Estado que gere dessa maneira, ele vai pegar o meu dinheiro, como eu não sei usar, posso gastar tudo em pinga, tá? Então ele guarda para mim, me dá 3% ao ano e pega esse dinheiro, empresta, eventualmente até a mulher do Cunha pode acabar comprando sapatos com recursos do Fundo de Garantia. Agora, então, a minha crítica não é de natureza, a minha crítica é de natureza moral. Eu digo o seguinte, o Fundo de Garantia é imoral, é uma imoralidade você obrigar o patrão a pagar e não dar esse dinheiro ao empregado. Esse dinheiro tem que ser dado. Quem mereceu esse dinheiro é o trabalhador. É preciso dar um crédito a ele. Bom, e se ele gerir mal? Bom, pessoas cometem erros e pagam por seus erros. Mas quem disse que a maioria vai gerir mal? Quem disse que a maioria das pessoas não gere tão mal suas vidas quanto o Estado gere as suas coisas. A maioria das pessoas gere bem. Uma minoria gerindo mal não é desculpa para tirar o direito. Mesma coisa dizer o seguinte, existe uma minoria de pessoas que são, digamos, ladrões. Então ninguém mais pode andar na rua, ou vamos cercear o direito de todos, porque existe uma minoria. Não, você não pode cercear o direito de uma maioria que saberia usar com mais sabedoria, com mais eficácia o seu dinheiro, né? Então você veja, tem pessoas com contas inativas aí rendendo 3% ao ano, que eventualmente podem ter uma dívida no cartão de crédito, pagando quanto mesmo de juros ao ano? Mais então, 400%. Então não é mais justo que essa pessoa possa... O que ela faria? Qualquer um aconselharia isso, pegue o dinheiro do fundo, pague sua dívida. Ou seja, você perdeu, eu perdi um ativo. Sim, mas também deixei de ter uma dívida.
Então a situação, uma dívida cara, perdi um ativo que rendia pouco, cancelei uma dívida que custava muito. Então fiquei numa situação melhor, né? Então eu acho assim, eu gosto muito de discutir com advogados, eu acho que o direito tem que ser sobretudo o direito do cidadão, o direito do indivíduo. O indivíduo tem que ser empoderado diante do Estado, não o Estado ter poderes diante do indivíduo, né? O empoderamento o que é o empoderamento essa palavra, eu nem gosto da palavra, mas está na moda. O que é empoderar o consumidor, o trabalhador? É dar a ele o dinheiro, está na mão dele, diz, olha, você tem poder, está aqui o dinheiro, faça um bom uso, né? Se o governo está preocupado com o mau uso, puxa, é melhor ele disponibilizar cursos de educação financeira. Eu aqui me ofereço aqui gratuitamente algumas horas da minha semana, poucas, né, porque eu preciso viver também, mas eu me disponho a dar aulas de educação financeira. Acho que muitos brasileiros fariam isso, dariam gratuitamente aulas de educação financeira, ensinamentos, para que as pessoas aprendessem elas próprias a cuidar das suas finanças, né, das suas coisas, né. Professor, é louvável e eu gostaria de participar desses cursos gratuitos que o senhor fará, porque sem dúvida eu aprenderei. É que o direito do trabalho, ele não pode caminhar com essa leitura de que o indivíduo por si ele tem essa autonomia ou essa condição, e não só em relação ao Estado, né? O direito do trabalho ele tem por essência o princípio basilar, o princípio da proteção, né? O empregado na relação de emprego, e especialmente em relação ao empregador, ele é o hipossuficiente, notadamente ele é a parte mais fraca da corda. Se ele negociar sozinho, de maneira alguma ele consegue impor qualquer tipo de condição ou situação. Até porque o que ele busca, o principal, é o emprego, né? E o emprego só lhe é dado frente às condições ofertadas pela empresa, pelo empregador. E aí volto sempre pensando na grande massa de trabalhadores nas atividades qualificadas, naquela que você vai buscar um diferencial. Muitas vezes o empregado pode sim impor condições ou requisitos que a empresa, caso o queira, tem que atender. Então, não é uma questão de paternalismo, de protecionismo exagerado, não só falando... É porque o debate, na hora que você traz isso, Fabiano, permita que eu Claro. chame assim, o debate, professor, e aí eu acho que Mayara também pode contribuir bastante com essa... É impossível a gente conseguir conduzir tecnicamente esse debate. Esse é um debate que ele acaba migrando para percepções humanistas, políticas, de cunho sociológico, de cunho da percepção que cada um de nós tem do papel do Estado, da relação que o indivíduo tem que ter com o Estado, Sim. da relação do Estado como provedor ou não de uma garantia para quem quer que seja, no momento em que essa pessoa tem 70 anos ou não. Esse debate, só para a gente tomar como recorte, a gente usou aqui palavras como paternalismo, a gente usou palavras como proletário, a gente usou palavras como liberalismo, a gente usou a ideia de que o dinheiro sai da conta do empregador e não chega na mão do empregado. Ou seja, a gente passa por um repertório muito amplo, inclusive no aspecto da ciência política, que vai contemplar a ideia de que há duas visões, pelo menos da forma como elas estão postas, duas visões que divergem por uma premissa central, que é o papel do Estado na relação de trabalho de quem efetivamente constrói uma sociedade. Exato. Essa análise generalista, ela acaba por confrontar o particular, né? Porque cada um tem a sua necessidade, né? E o Estado, ele deve oferecer essa proteção a todo cidadão. Então, é importante analisar a situação sobre um contexto amplo, né? E não de outra forma, até porque cada um tem as suas necessidades e a proteção estatal com o fundo de garantia é muito importante para fomentar aí Eu vou tomar como, para dar a palavra para o senhor, professor, eu não sei falar da área de direito, da área de previdência, mas estou dando como recorte a situação dos jornalistas aqui no Brasil. A gente tem acompanhado aí o que está acontecendo com o Diário de São Paulo, a gente viu o Jornal da Tarde, a gente vê muitas redações enxutíssimas, com emprego minguando na área de jornalismo e tudo mais. Aqui no Brasil, um bom repórter tem um salário de $3.000. Nós estamos falando aí em cerca de R$10.000. São raros esses salários em redações. No mercado norte-americano ou no mercado europeu,
tomando como parâmetro The Guardian de Londres. Um bom repórter tem um salário de cerca de 12 mil dólares. Em mercados ainda mais avançados, estamos falando de mercados como o mercado japonês, como a NHK, como até mesmo outras partes do mercado asiático, um bom repórter tem um salário de 15 mil dólares. Eu acho que alguém que tem um salário de 15 mil dólares talvez tenha uma condição, ou não, mas isso é um pressuposto e é perigoso. Talvez ele tenha uma condição mais adequada para planejar o futuro do que alguém que tenha um salário de 3 mil dólares. E é nesse sentido que essa discussão também sobre o FGTS, sobre o papel que ele tem em meio a esses 86% de contas inativas, que podem chegar ao mercado com um saldo, note bem, de R$ 880. 86% dos caras que estão pleiteando a liberação do dinheiro do FGTS de contas inativas não tem sequer R$ 1.000 no banco. E é aí que eu acho que essa discussão pode ser aprofundada, professor. Não, estou de pleno acordo. Tanto que eu disse, existe uma questão moral. Eu acho o FGTS, antes dos problemas econômicos que ele causa, e ele causa problemas econômicos, eu acho que ele é errado moralmente. Né? Mas, além disso, ele causa problemas econômicos também. Bom, as pessoas têm muito pulverizado. Né? Então, isso mostra o quê? Para que reter esse dinheiro? Pulverizadamente, pode representar pouco. Para alguns interesses, para a construção civil, por exemplo, que se beneficia desses recursos a uma taxa de juros mais favorável. Você soma um pequenininho, quanto deu a soma? 30 bilhões. Então, esses 30 bilhões hoje, que pertencem a pessoas que têm bem pouquinho, estão concentrados à disposição de grandes empresas, ou médias empresas, mas de empresas. Então, é isso que a gente está dizendo. O Fundo de Garantia não protege ninguém. Protege os que não precisam ser protegidos. Mas os aí que não não entra devem naquela ser coisa, protegidos. Fabiano, até para te colocar na Quem está sendo conversa. protegido é a construção civil. Não é o pequeno que tem uma migalhinha lá e não pode tirar. Por uma relação trabalhista que já acabou. Tomando como recorte a lógica, eu queria ouvir os advogados aqui da mesa. Tomando como recorte a lógica que o senhor acabou de adotar. Será que um desdobramento dessa lógica, Fabiano, Mayara, não é a lógica de que ruim com ele, pior sem ele? Eu continuo defendendo que sim. Repito, ele precisa de aprimoramento. O pedaço da medida provisória que altera a forma de remuneração do fundo é o melhor, é o mais razoável, é o maior. Qual a justificativa do governo? De que se fizesse uma remuneração maior do que essa, inviabilizaria o mútuo habitacional, porque sem dúvida levaria a taxa do financiamento habitacional e com isso descompensaria a premissa básica da criação do próprio fundo, que é o fomento habitacional. Excluindo, como a ideia do professor, se o fundo deixasse de existir, né? Até porque, lembrando, a medida trata das contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Isso. Então, para quem foi dispensado em 2016, não aplica-se, não vai gozar desse benefício, até porque o governo vai caminhar em doses homeopáticas para sentir como isso se dará. O calendário nem foi divulgado, a proposta é que saia em fevereiro e parece que vai seguir a lógica da data de aniversário para que todos possam, de alguma maneira, se programar para isso, né? Mas o fundo continuar sendo alimentado. As contas, quem tem contratrabalho em vigor e etc., continuar sendo alimentado. Então, é bom só explicar, Fabiano, que o seguinte, a remuneração do FGTS hoje, ela é de 3% ao ano, 3% ao ano, isso, mais a TR, a taxa referencial. Isso. Portanto, a remuneração padrão do FGTS hoje costuma ser abaixo da inflação. Sim. Ponto. Sim. Né? E nessa lógica, o que o professor está dizendo é o seguinte, alguém que ganha R$ 1.000 com 20 anos, se esse cara se programar para guardar 8% do salário dele todo mês e souber fazer uma boa aplicação, seguramente quando ele tiver 60 anos, o volume de recursos que ele vai ter vai ser muito maior numa aplicação do que no FGTS da forma como ele está posto.
Mas daí a falar em relação à própria extinção da FGTS é um outro cenário, né, Maia? Exato, até porque a população média não tem uma educação econômica para poder realmente fazer esse planejamento de aplicar 8%. Então, por isso que o FGTS é importante para essa pessoa média que não tem um conhecimento avançado, né, economicamente, politicamente falando. Esse é que eu acho que é o ponto, né? Nós precisamos sempre partir do princípio que as pessoas sabem o que é melhor para elas. Eu acho que uma sociedade, muitas pessoas, a sociedade se aproxima de uma família. Então seria como uma família onde os mais velhos cuidam dos mais novos, tá? E lá em cima tem o pai, um patriarca, que é o Estado, que está cuidando de todos nós, olhando por todos nós. Isso é uma concepção, eu não acredito, não aceito essa concepção da sociedade como sendo uma imensa família. A sociedade é um imenso condomínio, onde as pessoas têm que resolver coisas em comum. Então, num condomínio, nós precisamos ter a portaria. O senhor mora em prédio? Eu moro em prédio. Nem todos moram em prédio. O senhor tem uma boa relação com o seu síndico? Excelente. Você mora em prédio? Prédio. Então, mas veja bem, se o meu síndico propusesse o seguinte, olha, vamos fazer um socialismo aqui no prédio, todo mundo contribui para um fundo, todo mundo dá uma parte maior, vamos subir o condomínio, e eu aqui como síndico vou olhar as necessidades de cada um que está desempregado, eu vou ajudar, as pessoas não concordariam. As pessoas não concordariam em fazer isso. Eu não concordaria, mesmo gostando, apreciando muito o trabalho da síndica, mas eu acho que ela tem que cuidar de encanamentos, elevadores, portaria e de mais nada. Ela tem que cuidar dos interesses comuns. Da minha vida cuido eu, da minha previdência cuido eu. Tá? Então, eu não daria esse poder. Se você eu pergunto sempre aos meus alunos, se vocês morando num condomínio, o síndico propusesse, olha, eu fico com a receita maior, vocês me dão 10% do salário e eu administro aqui para melhorar a situação. Eu não quero. Isso falando de um síndico que é vizinho, todo mundo conhece, sabe o endereço. Agora, as pessoas não creem nisso, mas creem no Estado, que tem um político lá em cima que ninguém conhece, ninguém nunca viu, aí ele vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai ter um critério justo de usar bem esse dinheiro. Não vai usar, gente, desculpa, vamos ser corretos. Vamos lá, nós temos uma pergunta aqui de um telespectador nosso, aí nós vamos para um outro negócio, nós falamos de reforma trabalhista, nós falamos de reforma tributária, agora nós estamos falando de reforma política, né? Mas o José Dantas do Itaim Paulista mandou a seguinte pergunta, e aí eu queria a Maiara e também o Fabiano para responderem. Ele diz o seguinte, ele discorda do senhor e diz que o dinheiro do FGTS é para quando o trabalhador mais precisa. Essa observação dele lá no Itaim Paulista, na Zona Leste, a quem a gente agradece e manda um abraço para o José Dantas. Agradeço a pergunta, José, e é um pouco da fala anterior, ou seja, o momento mais difícil, que é a perda do emprego, né, a rescisão do contrato de trabalho, eu preciso de alguma reserva. Em tempos de crise como vivemos, desemprego bate aí a porta de 14 milhões, falando só do mercado formal, o fundo de garantia, e aí me distanciando por completo da discussão ideológica, porque não acredito no socialismo, já fui síndico de prédio e não abri mão de pagar a minha cota, porque eu acho que a função é assumida porque a pessoa assim o quer, como deveria ser nas funções públicas e etc e tal, mas nós temos uma Constituição, né? Uma Constituição que traz garantias, uma Constituição que traz o direito ao trabalho, o direito ao trabalho como uma premissa fundamental. E o Fundo de Garantia está dentro desse balde, como repito, ele já é uma flexibilização de algo que era muito maior. Né? Havia a estabilidade decenal, quer dizer, o camarada trabalhava 10 anos na empresa, ele não podia ser mais dispensado. Isso é um engessamento da atividade empresarial considerável. E a partir da lei do Fundo de Garantia, ele passou a ser optante e depois o regime é obrigatório. Então, eu comungo, entendo a pergunta, José, e talvez o seu dilema, espero que não o drama, de que o Fundo de Garantia surge como um papel social. Exato. Como um papel social. Maiara, aí tem uma questão para a gente desdobrar isso que a gente está falando. É bom deixar claro que no escopo disso tudo que está sendo dito, falou-se inicialmente
que o FGTS para contas inativas teria um teto de até R$1.000 e não é verdade. Não é verdade. Alguém que tenha R$1.500 vai poder sacar, alguém que tenha R$3.000 vai poder sacar, alguém que tenha R$10.000 vai poder sacar. Pode. Essa notícia que vem vinculando de que existe um valor, um teto para que o beneficiário receba o FGTS, não é verdade. Né? Ele não tem limite, né? Então se o beneficiário tiver 5, 10, 15 mil reais, ele pode sacar. Lembrando que o calendário, o cronograma para recebimento do FGTS vai sair em fevereiro, obedecendo a data de aniversário do beneficiário. Né? Então ele tem que aguardar esse período para poder fazer o saque do FGTS. E também aproveitando uma dúvida recorrente, é como que a pessoa sabe qual é o seu saldo, onde pesquisar. Então pode se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou pelo site da própria Caixa, e também tem um aplicativo de celular que é do próprio Fundo de Garantia. E ali com o número do PIS ou com o cartão cidadão, a pessoa consegue acessar o seu extrato e verificar qual que é o seu saldo. Perfeito, perfeito. Bom, a gente está encaminhando para o encerramento do programa. A gente discutiu muito o papel do FGTS, essa ideia de que o FGTS e a circulação desses 30 bilhões de reais na economia vão fazer com que a economia brasileira, com que entre dinheiro em circulação e que se crie cada vez mais a ideia de que o pior já passou. Quão real isso é, professor? 30 bilhões a mais na economia, o impacto é elevado, economicamente falando? Olha, eu não gosto de prever futuro. O impacto vai na direção correta. Precisa ter mais consumo, as pessoas precisam ter esse dinheiro para pagar suas dívidas, para se equilibrar, para voltar a consumir, para que a economia retome. Então ele está na direção correta. Medir, dizer, puxa, isso vai representar quanto por cento do PIB? Bom, é um exercício que eu não fiz, e mesmo que eu fizesse, eu sou bastante cético em relação a que esses estudos dão coisas aproximadas, porque há muitos fatores, a economia é complexa, são muitas variáveis que atuam, mas uma coisa é a seguinte, né? Está no caminho certo, é isso. Eu acho interessante, ninguém consegue ser contra isso aí, mesmo defendendo o fundo de garantia, né? Se o governo anunciasse, olha, o saque não é só das contas inativas, é tudo, pode sacar tudo, e nós fizéssemos esse debate, todo mundo ia dizer, não, foi bom, fez bem. Eu não sou da área de matemática, professor, mas eu me atrevi a fazer uma conta aqui enquanto o senhor desenvolvia seu raciocínio. O PIB brasileiro é um PIB de 2 trilhões e 700 bilhões de reais. 2 trilhões e 700 bilhões de reais, 10%, 270 bilhões, 1%, 27 bilhões, 30 bilhões, que é o volume em circulação, daria 1,2%, 1,3%, é isso? Mas não quer dizer que o PIB vai crescer, Não, pode crescer não mais. Não assegura o crescimento, pode crescer mas de qualquer mais forma você traz para circular na economia ou para pagar dívida, etc. e tal, uma fração equivalente a 1,2% do PIB brasileiro hoje, em valor nominal. Que segundo o que eu entendi da medida provisória, vai ser vai haver um calendário, mas esse calendário vai acontecer inteiro no próximo ano, ao longo deste ano, 2017, neste ano. Então, em 2017, ao longo do ano todo, esse dinheiro vai entrar gradualmente. De acordo com as datas de aniversário. Claro que a gente espera chegar em dezembro numa situação muito melhor que essa, né? Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos, enfim, volto a dizer, né? Eu acho que os direitos são necessários, as pessoas têm que ter direitos e tal, mas eu chamo atenção para o aspecto econômico. Se há uma diferença muito grande entre salário pago e salário recebido, nós teremos uma economia estagnada. Temos que olhar para isso. Poder estar muito bonito na legislação, uma lei maravilhosa, que todos possam retoricamente defender, mas nós não teremos 12 milhões de desempregados. Então, direitos excessivos geram desempregados. Isso é um ponto que eu sempre... Obrigado, professor. Maiara, sua mensagem final, queria agradecê-la, já agradecendo o professor Paulo Bahia pela presença. Maiara, sua mensagem final. Gostaria de agradecer a oportunidade, muito bom estar aqui. Só gostaria de esclarecer um ponto muito recorrente, né, que acontece na prática, onde as pessoas vêm confundindo aquela revisão de FGTS com o saque do FGTS inativo. São coisas totalmente diferentes. A revisão do FGTS
como nós sabemos, né, um reajuste de 3%, taxa capitalizada anual, mais a taxa referencial, né, que sofreu uma defasagem muito grande a partir de 1999. Então, as pessoas que estão prejudicadas por conta disso podem pleitear uma revisão, mas nada tem a ver com o saque do FGTS inativo, são coisas totalmente distintas, só para esclarecer. Obrigado pela sua atenção. Fabiano, obrigado pela atenção, sua mensagem final, meu querido. Obrigado pelo bate-papo aí, pelo esclarecimento que a gente tentou fazer aí a quem nos assiste. Eu agradeço mais uma oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, a mesa, o professor, a Mayara, o Wagner. E a mensagem é de expectativa, de torcer para o melhor. É evidente que todo mundo quer que o país volte aos trilhos, que o crescimento surja como algo efetivo, mas a minha observação, e claro, puxando a brasa sempre para a sardinha do direito do trabalho, é que se olhe com mais parcimônia, de que talvez o vilão, ou como você bem falou antes, a reforma tributária tem que ser pensada, a reforma política indiscutivelmente sim, e o fundo de garantia é uma conquista, é um direito social, é algo que pode ser melhor pensado, melhor estruturado, mas ele ainda tem, como você bem falou, essa função. Então, eu sou o defensor. Legal. Obrigado, Wagner. Fabiano, obrigado pela atenção. A você que nos assistiu, muito obrigado. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.